você, caro amigo e amiga que nos acompanha através do canal Catequese em Casa. Hoje estamos no 4º encontro e temos como tema: quem é o Filho de Deus? É um tema assim meio amplo, muito amplo na verdade, para podermos meditar e refletir sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Quem é o Filho de Deus? Então, neste momento, a gente vai se preparar para fazermos a nossa meditação da palavra, que está no livro de João, capítulo 14, versículos de 8 a 11. E para você que é catequista, vamos para algumas dicas para o encontro de hoje. O que temos que preparar para o nosso encontro? Uma gravura ou uma imagem de Jesus Cristo. Aqui atrás você vê a imagem de Jesus Cristo e com uma oração. Então, isso aí é uma ideia que o livro Casa da Iniciação Cristã nos traz para que possamos refletir e meditar juntamente com nossos catequizandos, tá bom? E também, sobre a mesa, colocar cartazes com as palavras Filho, Deus, Jesus, Cristo e Senhor. Então, essas são as palavras para você colocar. Então vamos começar? Pegue lá sua Bíblia e marque logo a leitura. Qual é a leitura, Rodrigo? João capítulo 14, versículo de 8 a 11. 14, 8 a 11. E já está aqui marcadinho. E vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, Tu és o Filho amado do Pai que veio nos revelar o grande amor de Deus por todos nós. Ensina-nos a reconhecer que Tu és o nosso Senhor e nosso amigo, aquele que sempre caminha conosco pelas estradas da vida. Amém. E vamos fazer a nossa leitura. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de João. Glória a vós, Senhor. Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu tem visto o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras, crendo-me. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa destas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta é a palavra deste encontro, a leitura de João capítulo 14, versículo 8 a 11. Então anote aí para você fazer a sua reflexão. E vem algumas perguntas para você responder juntamente comigo também. Então vamos lá. O que disse Felipe? O que Jesus respondeu? Quem vê Jesus vê quem? Jesus está no Pai e o Pai está? De onde vêm as palavras de Jesus? Por que é preciso crer? São perguntas que nós, como cristãos, fazemos no nosso dia a dia e também precisamos refletir sobre isso. O que disse Felipe? Jesus, mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus. E Jesus ficou meio que cucado, né? Ô péssimo, não estou aqui? Não é o Pai que está em mim, eu estou no Pai? Quem vê Jesus, ele vê quem? A Deus. A Deus Pai Todo-Poderoso. Tem uma coisa também, é importante a gente frisar na nossa catequese que
Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E como é que podemos encontrar a Deus no nosso dia a dia? Aí fica essa pergunta para você fazer juntamente com a sua família. Jesus está no Pai e o Pai está em Cristo. De onde vêm as palavras de Jesus? Vem e procede do Pai. Por que é preciso crer? Porque se não cremos, não temos fé, de que adianta a gente seguir algo que vai nos fazer bem? De que adianta? Tem muitas pessoas na caminhada de Cristo, na caminhada junto com os discípulos, que deixaram de seguir e foram seguir suas vidas porque viram que de alguma forma não estava fazendo bem para eles próprios. Então, muitas pessoas fazem isso nos dias de hoje, pensam que é a igreja que salva, a igreja, o templo em si, não a igreja que somos nós como templos, e acabam se dispersando de uma para outra, não acabam aguentando às vezes a pressão do dia a dia. E fica essas perguntas para você responder juntamente com o seu catequizando, ou para você que é pai e que está aí acompanhando também. Faça essas perguntas, responda junto com eles. Tudo está escrito aqui. Eu gostaria até de refazer essa leitura, que é muito importante. Olha lá. Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu tem visto o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa destas obras. E as obras que Jesus fez justamente foi levar a palavra do Pai a todos aqueles que necessitavam naquele tempo e que necessitamos nos nossos dias de hoje. Então, o apóstolo Filipe pede a Jesus que nos mostre o Pai, Deus. Jesus reage com Filipe. Quem me viu também viu o Pai. Esta é a novidade da fé em Cristo. Jesus é Deus que se fez carne e veio morar no meio de nós. Jesus é Deus feito homem. A nossa fé nos ensina que Deus é um só em três pessoas. Quem são as três pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas. Esse é um grande mistério que somente no amor temos acesso. Deus é amor, por isso o Pai, que nos ama tanto, enviou seu Filho a este mundo para que pudéssemos amar como Jesus ensinou. Deus Filho, que sempre existiu, num determinado momento da história humana, se fez carne no ventre de Maria de Nazaré. Nasceu e recebeu em nome Jesus. Ele cresceu e comunicou o amor do Pai em palavras e gestos. Não somente palavras, como muitas pessoas fazem nos dias de hoje, na caminhada cristã, que falam tão bonito, tão belo, mas não praticam a palavra. Não praticam os seus gestos, as suas ações. E de que adianta? Fica aí esse pequeno meditação aí para vocês pensarem um pouco mais. Ele nos revelou que Deus são três pessoas e que Ele é o Filho de Deus que se fez carne. Todo aquele que nele crê também e terá a vida eterna. Para você que tem o Catecismo Católico, que é este livrinho bem aqui, no Catecismo da Igreja Católica, no número 423, nos fala o seguinte: cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém,
sob o procurador Pôncio Pilatos durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus feito homem. Que ele veio de Deus, desceu dos céus, veio na carne, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e verdade. Pois na sua plenitude nós recebemos graças por graça. João, capítulo 1, versículo 14, 16. É isso que nos fala nosso catecismo da Igreja Católica. Confessamos, acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor, Ele que se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homem e habitou entre nós. E muitas pessoas esperam a vinda do Cristo Salvador novamente. Mas como é que vamos nos preparar para este momento? É difícil, é complicado, porque depende de cada um, de cada pessoa. Muitas pessoas falam do arrebatamento, mas o arrebatamento, acredito que já esteja acontecendo nos dias de hoje, na sua ação, no seu gesto, nas suas palavras, nas suas atitudes. Aí que está o arrebatamento. Aí que está as coisas dando errado na sua vida. Para você que é catequista, como falei lá no começo, pode fazer aí os seus encontros, peça para os seus catequizandos, faça via WhatsApp, via Facebook, do jeito que der, para você mostrar quem é Jesus Cristo aos seus catequizandos. Você, pai, também pode fazer a mesma coisa. Cada uma dessas palavras refere-se à mesma pessoa, Jesus Cristo, Deus Filho e Senhor. E vamos ver o sentido de cada uma delas. Mas quais são as palavras, Rodrigo? Filho, Deus, Jesus, Cristo e Senhor. São 5 palavras. Filho, Deus, Jesus, Cristo e Senhor. Jesus quer dizer em hebraico Deus salva. No momento da anunciação a Maria, o anjo Gabriel dar-lhe como nome próprio Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e missão. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa de seu Filho, feito carne para a salvação da humanidade. Jesus Cristo. Então vamos lá. Cristo é uma tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Em Israel eram ungidos em nome de Deus os que lhe eram consagrados para a missão, reis, sacerdotes e algumas vezes os profetas. Para Israel, o Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor. O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus quando disse: hoje na cidade de Davi nasceu-vos um Salvador que é o Cristo Senhor. Muitos judeus e outras pessoas reconheceram em Jesus os traços fundamentais do Messias esperado para trazer um novo tempo a todos. Lembrando que naquele tempo também muitas pessoas esperavam o Messias, mas esperavam de uma forma totalmente diferente. Pensavam que vinha um rei grandioso, cheio da glória, cheio das bufunfas, como o pessoal fala, né? Não. Cristo veio mais humilde possível, na sua pura humildade. Veio de uma família simples, de um carpinteiro, de uma dona de casa, um carpinteiro chamado José, e uma dona de casa chamada Maria de Nazaré. Então, todo mundo esperava o Messias, por isso que chamamos Jesus Cristo. E vamos lá para a próxima palavra, Filho. São Pedro disse a Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe disse: não foi a carne e o sangue que te revelaram isto, mas sim meu Pai que estás nos céus. Está escrito em Mateus capítulo 14, versículo 17. Isso porque era impossível pensar ou imaginar que Deus, que habita uma luz inacessível, pudesse vir ao meio de nós. Somente o Espírito Santo deu a conhecer essa verdade. Jesus é Deus Filho que conhece o Pai e que é diferente dos servos que Deus enviou anteriormente ao seu povo. Jesus é superior ao próprio anjo. Jesus sempre afirma: meu Pai
e vosso Pai. Nós somos filhos de Deus, mas não temos a natureza divina de Jesus. E só somos filhos porque Deus, Filho, nos revelou ao Pai. Olha aí que maravilhoso né? Nos tornamos filhos de Deus porque aceitamos que Jesus é o Filho de Deus. Claro que não vamos ter aí a natureza divina de Deus na sua plenitude, mas Cristo nos mostra o Deus Pai a todos nós. E a palavra Senhor. No Antigo Testamento, o nome de Deus, revelado a Moisés, não podia ser pronunciado, Javé. Quando se escreveu o Novo Testamento, o termo Javé foi traduzido por Senhor, indicando a divindade de Jesus Cristo. Nossa fé cristã utiliza o título de Senhor também para o Pai e o Espírito Santo, que é o Senhor e doador da vida. E neste momento, você como catequista, ou para você que está em sua casa, fazendo a catequese com seu filho ou com seu jovem, faça um momento de partilha, momento de descobrir, ou você que já descobriu quem é Jesus na sua vida, dar esse pequeno testemunho para o seu filho, para o seu catequizando que está aí junto com você neste momento, tá bom? Este é o momento do testemunho, para você dizer como você reconheceu Jesus na sua vida, como Jesus veio morar no meio de você e de quem está perto de você, tá bom? E temos aí algumas atividades. Dramatizar algumas cenas citadas neste encontro que apresenta Jesus como Cristo, Filho de Deus vivo. Então, é uma atividade que você possa fazer aí juntamente. Claro que não dá para dividir algumas turmas, mas também dá para colocar aí algumas atividades, dá para cada um fazer um pouquinho de tudo. Então, poderia colocar o texto da Anunciação de Maria a Maria, que está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38, que é a anunciação do anjo a Maria, tá bom? A anunciação do anjo aos pastores, no momento em que Jesus vai nascer. Lucas capítulo 2, versículo 8 a 15. E também o diálogo entre Jesus e Pedro, que está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17. Cada pessoa, cada grupo, localiza o texto, lê e procura ensinar com muita criatividade a cena descrita, tá bom? Esta é a nossa atividade para você fazer no seu dia a dia, na semana, tá bom? E deixa eu ver aqui a historinha. E a nossa historinha é a seguinte: uma jovem estava voltando para sua casa e quando de repente ela viu a sua caixa de correios com aquela anteninha levantada, né? Quando a anteninha está levantada na caixa de correio, quer dizer que tem alguma correspondência. Ela viu aquilo lá, algo surpreendente, porque não chegava nenhuma correspondência para ela, e era tempo assim de ficar mais em casa, dificilmente saía, e de repente ela viu aquilo inusitado na sua casa. Ela abriu e viu uma cartinha. Olha, minha jovem, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu estarei na sua casa para lhe fazer uma visita e estarei também para te ouvir. Assinado Jesus Cristo. E ela ficou assim toda eufórica e foi para sua casa. Como ela era uma pobre jovem, estava aí passando por algumas dificuldades, estava sem emprego, e foi lá no seu porquinho lá e quebrou lá e viu algumas moedinhas. Não era o suficiente para fazer um grande banquete, mas era o suficiente para comprar algum alimento para dar em lanche para Jesus. E ela foi ao mercadinho, comprou o seu lanchinho para levar para sua casa. Não era muita coisa, mas o suficiente para conversar. E no meio do caminho apareceu aí um jovem, todo maltrapilho, estava com muita fome. E perguntou para a jovem, você não teria por acaso um lanchinho para me fazer, porque eu estou há muitos dias sem comer?
e eu não consigo ninguém para me ajudar. Ela ficou pensando. Poxa, meu jovem, eu quero tanto te ajudar, mas eu vou receber uma visita tão especial hoje em casa. Eu só tenho pouca coisinha. Só tenho isso aqui. Que era um lanche bem pequeno, né? E ela ficou pensando, pensou com aquela cachorinha dela. E disse, não, calma, vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar um pouquinho do meu lanche. Então, ela pegou lá um pouquinho do seu lanche. Tinha 2 pãezinhos e um potinho de suco. Então, ela dividiu o suco e deu um pãozinho pro jovem. E o jovem agradeceu. E eles, cada um seguiu o seu caminho. E mais um pouco à frente, apareceu uma criança. Poxa, jovem, você não teria um pouquinho de lanche para mim conseguir também? Poxa, eu estou com tantos dias sem comer, minha família não tem o que me dar. Aí ela pensou e o coração dela apertou e ela deu o lanche para esta criança. E a criança comeu toda eufórica porque estava há muito tempo sem se alimentar e não tinha mais nada para oferecer a Jesus. E voltou para casa. Esperou um pouquinho, esperou mais um pouco e de repente Jesus chegou na sua casa. E ela ficou toda triste porque não tinha nada o que oferecer. E Jesus olhou os seus olhos e disse, minha jovem, não precisa me dar nada. Você já me alimentou. Você parou 2 vezes para mim e você nem percebeu. Eu era aquele jovem que pediu o alimento para você. Eu era aquela criança que pediu o alimento para você. E ela ficou toda, meu Deus do céu, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Imagine se eu não tivesse ajudado aquelas pessoas. Jesus é assim. Ele nos coloca em momentos e situações para que possamos vê-lo realmente. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E quando a gente vê passar adiante, às vezes até para chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, é analfabeto e dorme pela beira das calçadas. E quando a gente vê, a gente aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. É assim que a gente faz. É assim que a gente vê tudo. Pensa que tudo é a mesma coisa, mas não. Temos que mudar o nosso pensamento, mudar a nossa convicção para dizer: eu conheci realmente Jesus, o meu irmão, a minha irmã, que passa necessidade, que passa fome, que passa frio, e a gente não percebe. A gente aperta até os passos para ir embora com mais pressa possível. A gente até tem medo, né, na verdade, dessas coisas. Então, procure identificar Jesus no seu dia a dia, na sua família, nos seus amigos, na sua vida, principalmente. Mudando seus gestos, suas palavras e suas ações, tá bom? E para o próximo encontro, fotografar, aproveitar a internet aí que tá aí, fotografar, imprimir de sites de internet, trazer de casa, é claro que a gente está no momento de período de quarentena, fazer isso em casa, ou também desenhar imagens de Nossa Senhora. Que o Filho de Deus vivo nos abençoe. Amém. Que o Cristo ungido do Pai nos fortaleça. Amém. Que o Senhor Jesus nos conceda a sua paz. Amém. Estamos reunidos e sempre estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa te abençoar e se inscreva aqui no canal. Graça e paz a todos vocês. Tchau, tchau. Jesus, que deixa a luz do céu.